É uma discussão muito complicada, mas eu diria exatamente o mesmo que disse, digamos, o André Blé, que veio fazer digamos, o keynote speech inicial. Eu sou liberal com L minúsculo e, portanto, acho que obrigar as pessoas a fazer coisas é algo que precisa de uma justificação muito, 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 muito forte. E há muitas coisas que têm essa justificação muito forte. Não sei se votar é uma delas. Para a abstenção, para o declínio da abstenção é uma tendência generalizada das democracias, mais forte nos casos do que noutros, em Portugal particularmente forte. E depois, para além disso, para além do declínio, também há a questão do nível. E Portugal aí também não se situa particularmente bem, porque temos um nível de abstenção que está abaixo da média, digamos, das democracias ocidentais com as quais nos comparamos. Quais são as razões? Eu, em primeiro lugar, apontaria ao facto de que, em geral, e em Portugal também, nós temos assistido a um declínio da proximidade das pessoas, da integração das pessoas em organizações, em instituições que tinham muito papel, entre outros, de ligar a política à sociedade. Os partidos políticos são delas. Eles não estão em declínio do ponto de vista do seu poder e da sua importância, mas estão em declínio do ponto de vista da capacidade das pessoas se identificarem com eles, de se sentirem mobilizadas por eles. O mesmo se passa com outra instituição historicamente muito importante, que são os sindicatos, e o mesmo se passa, um pouco por consequência do processo de secularização, com a Igreja. Partidos, sindicatos e Igreja, historicamente na Europa Ocidental, são as instituições que cumprem muito esta função de relacionar o que se passa no mundo da decisão política com o dia-a-dia, com a sociedade civil, e portanto esse declínio tem que certamente estar por detrás dessa menor participação. Acho que há aqui outro aspecto que é importante, que não é, digamos, unânime na investigação, mas é um tema que tem surgido muito, e que é a crescente interdependência política e económica entre os países. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, menos do que já foi verdade, a capacidade que os governos nacionais têm para tomar decisões políticas sem constrangimentos, sejam elas da economia internacional, dos constrangimentos criados pela competição entre os países, dos constrangimentos criados pela abertura dos mercados, seja constrangimentos políticos, como por exemplo a nossa pertença a uma entidade supranacional para a qual foram passados poderes. Independentemente da bondade ou não destas tendências, é natural que as pessoas pensem ou tenham dúvidas até que ponto é que os governos nacionais têm margem de manobra para converter aquilo que dizem e propõem em políticas. E a partir do momento em que é assim, eu compreendo que muita gente fica com dúvidas sobre a utilidade do voto. Eu acho que em parte é um engano. Como investigador, eu sei que quem está no poder faz diferença, ser de esquerda ou ser de direita, que os partidos que governam em toda a Europa continuam a fazer diferença, apesar dos constrangimentos, mas também é verdade que os políticos muitas vezes nos apresentam os seus fracassos como resultado desses próprios constrangimentos. Não conseguimos fazer isto porque obrigaram-nos a fazer aquilo. E esta mensagem é uma mensagem que não pode deixar de ter consequências. É uma mensagem de desresponsabilização, de passagem de culpas para outros, mas é natural que muita gente acredite que isto é mesmo assim e que exagere, a meu ver, o nível desses constrangimentos. E, portanto, agora voltando à abstenção, é natural que as pessoas sintam o voto de quem está no poder e a sua contribuição para quem está no poder como menos decisivo. E é pena que seja assim. Eu não acho que seja inevitável, em primeiro lugar, acho que há coisas, independentemente de tudo aquilo que estamos a falar até agora, que são tendências, no fundo, se quiser, estruturais, de muito longo prazo, há várias coisas muito simples que nós sabemos que aumentam a participação. Tornar o voto mais fácil, permitir que as pessoas possam votar não apenas naquela sua assembleia de voto, mas seja onde estiverem, se tiverem, por exemplo, mudado de residência, facilitar muito, e eu penso que há medidas que estão a ser pensadas desse ponto de vista, o voto dos portugueses no estrangeiro, facilitar o voto postal, o voto antecipado, enfim, há aqui até hoje mesmo de manhã houve uma discussão sobre até que ponto é que o voto antecipado é realmente eficaz ou não para aumentar a participação. Mas, em geral, tudo o que possa facilitar o voto
e são medidas relativamente simples e não há por que serem politicamente controversas, porque não é como mudar o sistema eleitoral ou, enfim, ou até outro tipo de temas. São coisas que podem ser feitas para aumentar a participação. E também penso que, tal como foi dito hoje de manhã, que devemos estar particularmente preocupados com a participação diferencial, ou seja, com o facto de haver determinadas pessoas, seja pelo seu rendimento, pela sua educação, pela sua idade, que estejam muito mais propensas a votar do que outros, porque isso significa que, muito provavelmente, os seus valores e preferências vão ser pior representados na decisão política. E isso eu acho que é uma coisa que nos deve sinceramente preocupar. Esteve hoje aqui de manhã a Secretária de Estado da Administração Interna, que elencou, no pouco tempo que teve, algumas medidas que vão no sentido que eu estava aqui a descrever, de facilitar o voto. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. E, portanto, acho que há sinais de que há algum interesse em político neste momento, neste caso concreto por parte dos partidos de governo, mas é provável que essas medidas recolham até um consenso maior em tornar o voto mais fácil, em retirar o custo do voto. E, portanto, isso é um sinal positivo. Digo isto depois de muitos anos em que, seja qual fosse o partido no poder, essa preocupação não existiu. Portanto, por acaso, neste domínio, os sinais mais recentes são positivos e geram algum otimismo sobre isso, sobre essa vontade política. Muita gente diz realmente que o voto em branco, no fundo, significa que as pessoas estiveram dispostas a ir votar e, portanto, incorreram nesse custo, não é? E não foram fazer outras coisas. E não escolheram nenhuma das listas significa um sinal de protesto, de sentimento de não representação, que devia ter alguma manifestação. Eu acho que isso faz algum sentido, mas também é preciso pensar que essa conversão do voto em branco em mandatos concretos pode gerar situações muito estranhas em que pode haver partidos ou movimentos políticos que apelem ao voto em branco e que possam, por exemplo, ter um resultado tão simples como impedir um determinado partido que teve mais assentos e mais votos de ter uma maioria. O voto em branco nessas circunstâncias pode ser usado estrategicamente para desfechos que eu não sei se são assim não sei se são particularmente benéficos. Acho que deve haver voto antecipado. Acho que se deve poder votar em locais que não sejam apenas o da nossa Assembleia de Voto. Acho que tecnologicamente e do ponto de vista jurídico pode haver complicações, mas não é impossível. E recordo-me de uma experiência que tive o ano passado, quando estava em Oslo, em que fui a uma conferência numa universidade e no centro da universidade havia um contentor que tinha sido colocado pela administração eleitoral, que tinha sido levado de propósito para o pé da universidade para que os jovens pudessem votar 3 ou 4 dias antes da eleição. Havia uma fila enorme à hora do almoço. Eu achei isso muito estimulante, que é a ideia de levar, sabendo que os jovens são menos propensos a votar por uma série de razões, tentar contrariar isso, levando-os, digamos, o voto para mais próximo.